Saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Esperamos que vocês estejam gostando das lições ministradas até aqui. E hoje teremos uma lição importantíssima. Eu sou o professor Felipe Vieira e trarei uma abordagem da lição número 12, Zacarias, um Apocalipse no Antigo Testamento, que faz parte da revista Lições da Palavra de Deus número 39, de tema Mensageiros de Deus em Tempos de Crise e de Restauração, da editora Central Gospel. Curta nossos canais, @Crente Docente, no Instagram e Facebook, e se inscreva, ative as notificações no canal Crente Docente. Comente, deixe suas perguntas. Compartilhe esse material com outros alunos e professores para que haja maior compreensão da Palavra de Deus. Na lição de hoje, do livro do profeta Zacarias, temos alguns objetivos. O primeiro é saber que Zacarias fez parte da primeira leva de judeus que voltou do cativeiro babilônico. O segundo é entender que ele incentivou e encorajou seus habitantes a reconstruir o templo do Senhor, sem terem medo dos inimigos, e ainda compreender que o profeta teve visões relacionadas à sua época, bem como do tempo futuro, seja na época de Cristo na Terra, bem como do tempo vindouro, o milênio. O nome Zacarias possui como significado Senhor Jeová se lembra. Tal significado nos faz relembrar o que está escrito em Isaías 49:15. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. São diversos Zacarias mencionados na Bíblia, de modo que o que estamos estudando é o profeta Zacarias, filho de Baraquias e neto de Ido. Zacarias, que teria sido morto pelos religiosos entre o santuário e o altar, conforme Mateus 23:35. E possui o 38º livro dentre os 66 livros da Bíblia, o penúltimo do Antigo Testamento. O livro sob análise possui 14 capítulos e 211 versículos, fazendo parte da coleção dos livros chamados de profetas menores, não por ser menos importante, mas sim por ter menos texto que o de Isaías, Jeremias, Daniel. Talvez uma indagação possa ser feita. Por que Zacarias aparece entre os profetas menores se tem 14 capítulos enquanto Daniel tem só 12? Embora essa resposta é simples. Embora tenha a quantidade de capítulos maior do que Daniel, a leitura de Daniel requer quase o dobro de tempo do que o livro de Zacarias. Enquanto o livro de Zacarias, Cid Moreira o lê com 1 hora e 9 minutos, o livro de Daniel é lido com 2 horas. Logo, não podemos comparar se um livro é maior do que o outro apenas observando a quantidade de capítulos, e sim a quantidade de palavras e páginas que seu texto possui. O livro teria sido escrito entre 520 e 480 anos antes de Cristo. Teve como principais destinatários o povo de Judá e a cidade de Jerusalém, que ao retornar do cativeiro babilônico, puderam ter ânimo pela mensagem incentivadora de Deus por meio do profeta. No mesmo período que Zacarias viveu, podemos destacar como seus contemporâneos os profetas Ageu, Esdras, além de Zorobabel e Josué, sumo sacerdote. Lembre-se que este Josué não é o sucessor de Moisés que liderou o povo à terra de Canaã. Após ouvir essa lição, sugiro que ouça o livro de Zacarias narrado por Cid Moreira no YouTube, durante seu trajeto para o trabalho, para casa ou igreja, bem como acompanhe na sua Bíblia lendo-o conjuntamente. Tal prático facilitará viver a história como se nela estivesse inserida, dando asas à imaginação, compreendendo melhor a revelação de Deus contida no livro em estudo. Nessa introdução, então, podemos absorver, aprender e lembrar que o nome de Zacarias significa o Senhor Jeová se lembra, que estamos estudando no livro do profeta Zacarias, que foi filho de Baraquias e neto de Ido, que foi morto pelos religiosos de sua época entre o altar e o santuário, conforme Mateus 23:35, é o 38º livro dentre os 66 da Bíblia, o penúltimo do Antigo Testamento, possuindo 14 capítulos e 211 versículos, que foi escrito entre 520 e 480 anos antes de Cristo, tendo sido escrito por povo de Judá e Jerusalém com o intuito de alertá-los a se aproximarem de Deus e reconstruir o templo, além de ter como contemporâneos Ageu, Esdras, Zorobabel e Josué. Passada a introdução, é importante entendermos o momento em que o povo se encontrava na história. Fazendo um breve retorno dos acontecimentos antes do profeta Zacarias,
ser alçado como destaque na história do povo de Deus. Devemos então relembrar que o povo de Israel um dia já foi um único povo, no tempo de Davi e Salomão. Porém foi dividido entre dois reinos. O território da parte do norte ficou conhecido então como Israel. A parte do território dividido na fração sul, conhecido como Judá. O povo do norte, conhecido como Israel, foi escravizado primeiro pelos assírios. E posteriormente, o povo de Judá foi escravizado pelo povo da Babilônia, nação esta que destruiu os assírios, povo que escravizava o reino do norte. Sendo assim, o povo de Judá foi levado ao cativeiro babilônico, tendo sido profetizado pelo profeta Jeremias no seu capítulo 25, verso 11, que tal castigo teria duração de 70 anos. Como está escrito em Mateus 24, 35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. O que Deus falou se cumpriu, e o cativeiro durou 70 anos. Ao longo do capítulo 25 de Jeremias, o profeta é claro que o castigo viria, pois o povo não se convertia, mesmo Deus falando diversas vezes por meio dos seus profetas. Porém, por teimarem em desobedecer as leis do Senhor, foram levados cativos. O texto de Jeremias 25, 3 ao 9, declara que o profeta já falava por 23 anos as mensagens de Deus para que o povo retornasse ao único Deus, deixasse a idolatria e os maus caminhos de lado, porém mesmo pregando por 23 anos, além de outros profetas e servos de Deus falarem nesse mesmo sentido, o povo se mantinha irredutível, ocasião em que Deus providenciou que Nabucodonosor, rei babilônico, destruísse a cidade e o templo e levasse parte da população escrava, levando na ocasião Daniel esse que orava 3 vezes ao dia, que foi jogado na cova dos leões e saiu ileso, que desvendava sonhos, que decidiu não se contaminar com a comida do palácio. Levaram também Misael, Ananias e Azarias, amigos de Daniel, que também são conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados na fornalha aquecida 7 vezes mais do que o de costume em razão de não se prostrarem diante da estátua do rei, e que nem cheiro de churrasco tiveram em seus cabelos, e que tiveram a presença de Jesus com ele dentro da fornalha e saíram intactos. Logo, Jeremias antecedeu o cativeiro babilônico, Daniel viveu o cativeiro babilônico e Zacarias presenciou o retorno do povo à sua terra para a reconstrução do templo. Zacarias retornou do cativeiro babilônico juntamente com outros 50.000 judeus, cujos detalhes do retorno e dificuldades para a reconstrução do templo são melhores descritas em Esdras. No capítulo 1 de Zacarias, o profeta anuncia a palavra de Deus aos judeus, alertando-os que o Senhor estava muito desgostoso com os pais e antepassados do povo, reiterando para que tornassem para Deus e Deus tornaria a cuidar deles. Uma mensagem de conversão, de arrependimento dos pecados e de decisão para se consagrar e se santificarem a Deus. Uma vez que escolhessem se voltar para Deus, o Senhor se voltaria para eles. Um importante esclarecimento aqui. O livro de Zacarias ele vai trazer visões e mensagens sobre um período do reino milenar. Então é necessário frisar que, primeiro, Jesus busca a igreja, busca os seus santos, busca os seus escolhidos, os salva em Cristo, no arrebatamento. Jesus virá nas nuvens e a igreja será arrebatada. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos subirão repentinamente, tendo seus corpos transformados, e a igreja ficará nos céus com Cristo, nas bodas do Cordeiro, por 7 anos nos céus. Enquanto isso, a terra passar pela tribulação, com o anticristo, a besta, o falso profeta. Após os 7 anos, Jesus e os seus remidos, nós, viremos à terra para salvar os judeus que estão cercados por todas as nações. Momento este que reconhecerão Jesus Cristo como Messias, que o crucificaram e se arrependerão. Ocasião em que reinaremos com Cristo aqui na terra por 1000 anos, e nesse período Satanás estará acorrentado sem exercer qualquer influência. Pessoas viverão por centenas de anos, haverá multidão de pessoas e animais e haverá tempo de paz e segurança. Feito esse esclarecimento, vamos verificar as visões que o profeta teve. O profeta teve 8 visões sequenciais nos 6 primeiros capítulos do seu livro.
na primeira visão, teria visto o anjo do Senhor, que seria o próprio Jesus, montado num cavalo vermelho, escondido entre as murtas, moitas, e atrás dele outros anjos com cavalos vermelhos, morenos e brancos. Tendo o próprio anjo do Senhor, Jesus, respondido que os que estavam com ele eram enviados para andarem por toda a terra. Tendo estes respondido a Jesus que já tinham percorrido todo o planeta, e o mesmo estava tranquilo e sossegado. Então Jesus teria orado a Deus e perguntando, quando teria compaixão de Judá e Jerusalém, pois já tinham 70 anos que estava irado com o seu povo. De modo que Deus teria respondido que estava zelando pelos seus escolhidos e que teria se voltado para lhes dar a sua misericórdia, que edificaria sua morada em Jerusalém, que ainda a cidade seria muito próspera e grande, que Deus vingaria seu povo em razão dos inimigos terem excedido a dose de castigo que impuseram sobre o seu povo escolhido. Essa visão pode trazer esperança para o povo daquela época, tendo sido reconstruído o templo. Porém, a verdadeira e majestosa casa de Deus a ser edificada e a prosperidade, bem como o aumento de tamanho da terra, nos direciona para um tempo onde Cristo reinará na terra no reino milenar, no milênio, nos 1000 anos. A segunda visão, o profeta viu 4 chifres e 4 ferreiros ou artesãos. Ocasião em que um anjo explicou a visão ao profeta, informando-o que os 4 chifres eram as nações, os poderes que dispersaram Israel, Judá e Jerusalém, cuja parte considerável dos estudiosos acreditam que as nações seriam a Babilônia, a Pérsia, os gregos e os romanos. Os 4 ferreiros seriam instrumentos de Deus para castigar os povos que fizeram mal ao povo de Israel e Judá. Talvez os persas, gregos e romanos tenham sido também esses ferreiros, pois cada império, para se tornar forte, teve que derrotar o poderio anterior que assolava o povo de Deus. Talvez o 4º ferreiro seja Cristo quando derrotar a confederação das nações contra Israel, aniquilando-as. Na terceira visão, o profeta viu um homem com um cordel, ou seja, um pedaço de corda ou barbante, para medir. Ele perguntou, para onde ir? Para onde ia? Tendo recebido a resposta que iria medir Jerusalém para ver qual era a sua largura e comprimento, e um outro anjo sai ao encontro do anjo que estava esclarecendo as visões aos profetas, para que abordasse o anjo que foi medir Jerusalém, a fim de lhe explicar que Jerusalém seria habitada como aldeias sem muros, em razão da quantidade grande de pessoas e de animais que habitará, e que o próprio Deus a protegerá sendo um muro de fogo ao seu redor. Sendo assim, embora o coração do povo estivesse aplacado em reconstruir o templo e a cidade, deveriam entender que haverá um tempo no futuro em que Jerusalém será enorme, com muitas pessoas, animais, muita riqueza e que estará segura, pois o próprio Senhor a protegerá. Como a quarta, sexta e sétima visão tem questões similares, vamos rapidinho para a quinta visão. Na quinta visão, o profeta vê um castiçal de ouro com 7 lâmpadas, com 7 canudos e um vaso de azeite, e em cima do castiçal 2 oliveiras, uma de cada lado do vaso de azeite. As 2 oliveiras seriam os ungidos do Senhor, que na ocasião eram Zorobabel, governador, e Josué, o sumo sacerdote. Nesta visão, o anjo explicou a Zacarias que Zorobabel iniciaria a construção do templo, colocando a pedra principal e acabaria, que para realizar tal questão seria através do Espírito Santo e não por força ou por violência. Confie nas promessas de Deus. O que Deus prometeu vai se cumprir. Confie mesmo que as circunstâncias pareçam e digam o contrário. Mas lembre-se que se você não tiver fé, não conseguirá agradar a Deus, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Não será na força do seu braço, na sua inteligência, que logrará êxito naquilo que puser as mãos, mas conquistará o sucesso em razão de Deus te dar as condições para realizar tal façanha para a glorificação dele. Assim como Davi não venceu Golias somente com o seu talento, mas o venceu em nome do Senhor dos Exércitos. A quarta visão, voltando então, indicava o estado pecaminoso do sumo sacerdote Josué, cujas vestes estavam muito sujas, e Satanás o acusava diante do Senhor. Então o diabo foi repreendido pelo Senhor, tendo Cristo limpado Josué, retirando toda a iniquidade dele, bem como o vestiu com roupa nova, além de ter colocado um chapéu sobre a sua cabeça.
Após a purificação do sacerdote, foi-lhe avisado que se andasse nos caminhos de Deus, ele seria juiz e porteiro na casa do Senhor. Ainda no capítulo 3, o Senhor diz que em um único dia tiraria toda a iniquidade desta terra. Podemos então compreender que a morte de Jesus Cristo cumpre o que está em Zacarias 3:9, tendo levado toda a iniquidade e pecado da humanidade num único dia com a sua morte na cruz do Calvário. Todos os nossos pecados, então, Deus lançou no mar do esquecimento e pagou o preço de sangue para que fôssemos reputados por justos pela justiça dele. Assim como Josué recebeu vestes novas e posição de honra, Deus tem reservado para nós vestes limpas pelo sangue de Cristo e lugar de destaque em seu reino. A sexta visão, similar, foi visto um rolo volante de 9 metros de comprimento e 4,5 metros de largura, que de um lado tinha escrito maldições contra os que furtam e do outro lado do rolo maldições para os que juram falsamente. Os ladrões e falsas testemunhas seriam arrancados da terra e a sua casa seria totalmente consumida. Aqui necessário e interessante lermos o que se encontra em 2 Coríntios 3, do 5 ao 8, para demonstrar que as leis indicam que os que a infringem são penalizados, condenados e por ela todos somos delituosos e merecedores da morte. Mas a graça de Cristo é superior e nos tira o peso da condenação e nos dá a leveza da salvação. O apóstolo Paulo então escreveu aos Coríntios: não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Talvez o nosso histórico de pecados seja do tamanho do rolo descrito na visão do profeta, como um edifício de 3 andares. Mas louvado seja Deus que rasgou esse livro, riscou com tinta de sangue tudo que nos condenava e podemos viver agradecidos por tão maravilhoso amor, do qual não somos merecedores, mas privilegiados e gratos. Colossenses capítulo 2, verso 13 e 14, vai dizer: e quando nós estávamos mortos nos pecados e na incircuncisão da carne, nos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todas as ofensas, havendo riscado a cédula, a nota, o livro, o rolo ou esse edifício de 3 andares, que continham contra nós os nossos delitos, e atirou no meio de nós, cravando-a na cruz. A importância de ter Cristo como Salvador é que esse rolo de pecado não nos condenará, pois o poder para rasgá-lo está no sangue de Jesus. Logo, quem não o recebe como filho, diz as Sagradas Escrituras, que já estão condenados. Esse rolo de 9 metros de comprimento, 4,5 metros de largura, todas as pessoas têm. É o rolo da condenação, é o rolo da lei, são os escritos dos pecados. Mas quem tem Jesus Cristo, tem aquele que pode rasgar, que pode reverter, que pode aniquilar esse livro da condenação, acusação de Satanás. Por isso as pessoas precisam de Jesus, por isso nós precisamos pregar Jesus. Porque esse rolo de condenação todos nós temos, mas ele é pregado, ele é rasgado na cruz com o sangue de Cristo. Então todo aquele que confessar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, esse será salvo e terá o livro da condenação apagado. E vai ter um outro rolo, um outro livro onde o seu nome será escrito. Esse livro é chamado como o Livro da Vida. Nosso nome estará escrito não no rolo da condenação, mas no rolo da salvação, que é conhecido como o Livro da Vida. A 7ª visão, foi visto um cesto, com uma mulher sentada no meio dele, e foi colocada uma tampa de chumbo para tampar o cesto. A mulher simbolizava a impiedade, e viu outras 2 mulheres com asas, e cada uma pegava numa alça do cesto e o levava para a Babilônia, para todo o pecado do povo ser retirado de Judá e posto no território do inimigo. Haverá santidade em Jerusalém. O muro de fogo que cercará a nação não permitirá que nada imundo esteja nela.
Apocalipse 21, do 1 ao 2, vai dizer: Então vi um novo céu, uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. O mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para seu marido. Logo, nada impuro entrará na cidade santa, tendo todo o pecado do povo colocado na nação impura, retirando da cidade santa toda a idolatria, feitiçaria. Na oitava visão, foram vistos 4 carros puxados por cavalos vermelhos, pretos, brancos, e o quarto carro puxado por cavalos grisalhos e fortes, que saíam dentre 2 montes de metal. Esses montes de metal seriam o Monte Sião e o Monte das Oliveiras. Quanto aos carros e cavalos, esses seriam os 4 ventos do céu que saíram da presença de Deus para cumprir sua ordem, de modo que podemos entender que são os anjos que estão na presença de Deus. Não há indicação para o local para onde foi o carro puxado pelo cavalo vermelho, bem como há indicação de que o cavalo preto saiu para a terra do norte para efetuar o juízo de Deus sobre a Babilônia, dando paz aos judeus, e que os brancos saíram em seguida, provavelmente também para o norte, tendo os carros puxados por cavalos grisalhos e fortes saído para o sul, de modo que todos teriam andado pela terra para cumprir o propósito de Deus rapidamente, não havendo maiores esclarecimentos sobre a missão dos cavalos. O livro do profeta Zacarias, ele também poderia ser chamado de o livro do profeta messiânico. O livro está recheado de descrição sobre o Messias, tendo menos descrição apenas se comparado ao profeta Isaías, que tem um conteúdo de escrita muito maior ao de Zacarias. Zacarias capítulo 9, versículo 9, vai dizer uma mensagem importante sobre o que aconteceu na vinda de Jesus aqui na terra. Diz o seguinte, Zacarias 9:9: Alegrem-se que o seu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumentinho. Essa profecia se cumpre ao lermos Mateus 21, os 10 primeiros versículos. Mateus 21, do 1 ao 10. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada com o jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião: Eis que o seu rei vem a você, humilde, montado num jumento, num jumentinho cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos, e sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi! Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: Quem é este? A multidão respondia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Outro texto, que fala do livro de Zacarias como um profeta messiânico, encontra-se em Zacarias capítulo 11, verso 12 e 13. Eu lhes disse: Se acharem melhor assim, paguem-me, senão não me paguem. Então eles me pagaram 30 moedas de pratas. Te lembra alguma coisa? 30 moedas de pratas? Isso. Então o Senhor me disse: Lance isto ao oleiro, o ótimo preço pelo qual me avaliaram. Por isso tomei as 30 moedas de prata e as atirei no templo do Senhor para o oleiro. Mateus 27, capítulo 9 e 10. Vai se registrar o que se cumpriu, o que foi profetizado em Zacarias séculos atrás, se cumprindo agora em Mateus 27, 9 ao 10. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi avaliado pelo povo de Israel, e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me ordenou. Outra questão que se cumpre aqui é o que está escrito em Zacarias 13, 7. Levanta-se, ó espada, contra o meu pastor, contra o meu companheiro, declara o Senhor dos Exércitos. Fira o pastor e as ovelhas se dispersarão, e voltarei minha mão para os pequeninos. Mateus 26, 31 cumpre o que foi profetizado e vaticinado pelo profeta Zacarias, séculos atrás. Então Jesus lhe disse: Ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas.
Estes são alguns textos de Zacarias que podemos identificá-lo como o profeta messiânico, tendo menos profecias sobre Cristo apenas em relação aos escritos de Isaías. Ainda no livro sob estudo, podemos ver a indicação da aliança feita pelo sangue de Cristo que liberta os cativos, e ainda que o pão e o vinho rejuvenescem os homens e mulheres, indicando a morte de Cristo com o sangue da nova aliança e a ceia com o pão e vinho em memorial do seu sacrifício contido em Zacarias 9, versos 11, 16 e 17. Jesus como sendo o pastor das ovelhas em Zacarias 11. Jesus como o renovo em Zacarias 3:8, um broto vindo de Davi, uma nova árvore na qual nós fomos enxertados. O próprio Jesus disse em João 15, 1-5, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês nada podem fazer. O livro de Zacarias também pode ser conhecido como o profeta apocalíptico no Antigo Testamento. São diversas referências sobre o tempo do fim, sobre o milênio, o tempo em que o Senhor morará com o seu povo. Vamos a alguns exemplos. No capítulo 6 fala do renovo, que construirá seu templo e reinará. Período em que Cristo reinará no milênio, os 1000 anos de paz que haverá sobre a terra e Satanás será acorrentado, que pode ser melhor observado lá em Apocalipse 20. No capítulo 12 de Zacarias, quando Jerusalém estiver cercada por todas as nações da terra, eles, os judeus, ao verem Jesus Cristo, aquele quem tinham crucificado e ferido, chorarão amargamente por não terem dado crédito ao Messias anteriormente, e se arrependerão e confessarão Cristo como o Filho de Deus, ocasião em que Cristo e os salvos no arrebatamento combaterão contra as nações que estiverem cercando Jerusalém para aniquilá-los. Zacarias 12:10. E derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim aquele a quem trespassaram, e chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único, e lamentarão amargamente por ele como quem lamenta a perda de um filho. João 19:37. E como diz a Escritura no outro lugar, olharão para aquele que trespassaram. No capítulo 14, Deus ajuntará todas as nações contra Jerusalém e a cidade será tomada. Casas serão saqueadas, metade da cidade será levada, mas o resto do povo ficará na cidade. E no dia do Senhor, ele sairá à peleja contra esses povos juntamente com os seus santos, os fiéis, a igreja que subiu para o céu no dia do arrebatamento, e colocará seus pés nos montes das oliveiras. E este monte será fendido ao meio, formando no meio dos montes um vale enorme. Este dia não terá manhã nem noite, será um dia diferente. Sairá de Jerusalém rios de águas vivas. Essas águas, ao chegarem ao Mar Morto, o vivificará e o tornará local com abundância de peixes, de modo que o sal existente ao redor ajudará a conservar os peixes, ou seja, fartura de bacalhau. Aliás, uma observação aqui, bacalhau não é uma espécie de peixe, tá? Mas sim o ato de salgar os peixes, aumentando assim o seu tempo, a sua validade. Indico também ouvir o louvor águas purificadoras do diante do trono para a gente compreender a pureza e a vivificação que esse rio que jorra do trono de Deus pode acarretar por onde passa. Por onde esse rio passar, haverá vida. Procure também por boilanes do Mar Morto ou buracos do Mar Morto no YouTube, que você vai ter uma indicação sobre alguns sinais de que o Mar Morto em breve, quando Jesus reinar aqui nessa terra, ele vai vivificar. E leia Ezequiel 47 também. Lá verá que o Mar Morto dará peixes em abundância, que as folhas das árvores que margeiam essas águas vivas servirão para remédio. Por onde o rio passar haverá vida. Neste dia também, toda a terra em volta de Jerusalém se tornará uma planície, cujos montes se derreterão. O povo que estiver para lutar contra Jerusalém, com seu exército de 200 milhões de soldados do inimigo, ao lançarem suas bombas químicas contra Jerusalém, o Senhor, com o sopro da sua boca, fará com que essas armas explodam sobre quem as lançou, e seus olhos
cairão dos seus rostos ainda vivos. Sua língua apodrecerão dentro das suas bocas antes de morrerem, e eles mesmos se matarão, e a praga também recairá sobre os animais dos inimigos que forem à batalha, ficando Jerusalém com todo o despojo, ouro, pertences valiosos dos inimigos. Todos os povos, depois de serem derrotados, uma vez por ano, terão que ir com sua população na sua integralidade. Eles terão que ir a Jerusalém oferecer presentes a Cristo, no dia 15 do 7º mês, o que corresponderia no nosso calendário a partir do dia 3 de outubro, o que pode ser melhor verificado no site pt.shabá.org/calendar. Essa festa dura 7 dias, e se uma pessoa em todo o mundo faltar à festa, a nação daquela pessoa ficará sem receber chuva. Todas as vasilhas, panelas em Jerusalém serão consagradas ao Senhor, e em todo cavalo terá nos seus sinos escrito Santidade ao Senhor. Ao longo do livro de Zacarias, vimos também que 10 estrangeiros pegarão nas roupas dos judeus e pedirão para que levem a Jerusalém para suplicar o favor de Deus, pois saberão que o Senhor tem abençoado aquele povo, que na cidade de Jerusalém o povo pertencerá a Deus e Deus será o Senhor do povo, não havendo ídolo algum, além daquela nação, assentar-se na praça com longa idade. Todo o povo vai viver bastante. Similar ao início da criação, quando Matusalém viveu 969 anos. Por todas essas questões, boa parte da mensagem do profeta Zacarias indica um período ainda vindouro, onde Cristo reinará e salvará o povo judeu. Passou rápido. São muitos os conteúdos, o pouco é tempo, mas temos que caminhar para o final, para o término. Mas não termine por aqui, continue sua pesquisa e cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Concluindo então, profeta é aquele que leva a mensagem de Deus ao povo, advertindo que condena as práticas pecaminosas do povo, tentando convencê-los a que eles se convertam dos seus maus caminhos para que desfrutem as bênçãos e promessas de Deus, para que sejam obedientes às suas ordenanças. Zacarias profetizou para o povo de Judá, quando eles voltaram do cativeiro babilônico, incentivou o povo a reconstruir o templo e a se aproximarem de Deus, cujo nome significa O Senhor se lembra. Possui 14 capítulos, 211 versículos, teve uma sequência de 8 visões sobre questões que aconteceriam naqueles dias e principalmente sobre o tempo do milênio e o tempo do Messias quando veio a essa terra. O profeta pode ser conhecido como profeta messiânico, pois possui só menos relatos da vinda do Messias do que Isaías, bem como um profeta apocalíptico, pois revela muitas questões de como será o fim, em especial durante os 1000 anos em que Jesus reinará. Quero agradecer sua audiência e reiterar o convite para seguir no Instagram e Facebook, @CrenteDocente. E se inscreva, ative as notificações no canal Crente Docente. Deixe sua mensagem, sua pergunta ou dúvida para respondermos e esclarecermos a palavra de Deus. Espero ter contribuído na aquisição de um melhor conhecimento do livro do profeta Zacarias e que tenha aguçado você a buscar maiores detalhes e informações do livro, que não foi possível elucidá-lo nesse curto período de explanação. Lembre-se, você é importante para Deus e que Ele não se esqueceu de você, bem como a sua morada é no lar celestial juntamente com Deus e com Cristo. Crente Docente, fixando Cristo na sua mente.